E aí pessoal, no vídeo de hoje tem provável escalação do São Paulo, Pedro Rocha, Nahuel Bustos e muito mais no vídeo de hoje, porque hoje tem São Paulo e Atlético Paranaense pelo Brasileirão, então vamos embora pro vídeo. O São Paulo vai buscar continuar numa sequência de vitórias, né? Depois de 5 jogos sem vencer, finalmente voltou a vencer contra a equipe do América Mineiro pela Copa do Brasil, largou na frente nas quartas de final, agora já muda o pensamento, novamente é o Campeonato Brasileiro que o São Paulo tem pela frente. E é o começo do segundo turno, duelo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O retrospecto geral é bem ruim para o São Paulo, mas o retrospecto recente, o São Paulo vem vencendo lá na Arena da Baixada em Curitiba, então fica a expectativa do que pode acontecer. Claro que a equipe do Atlético Paranaense com o Filipão se acertou e o São Paulo vai ter dificuldades para furar a defesa. Então o técnico Rogério Ceni quebra a cabeça e vê o que vai poder colocar de melhor, até porque o São Paulo continua em 3 competições e vai precisar conciliar, né, esse elenco que está curto, que tem muitas lesões, também evitar novas lesões com o jogo do Ceará que acontece no meio da semana que vem, jogo pela Copa Sul-Americana. Por isso mesmo, o técnico Rogério Ceni deve escalar a equipe da seguinte maneira. Vamos colocar na tela para quem está acompanhando com imagem. A equipe do São Paulo deve ter a campo no gol, né? O Thiago Couto, né, no gol. Thiago Couto no gol. Sei não, na zaga, Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo, né? Rodrigo Nestor, o Rogério Ceni deve escalar o Rodrigo Nestor, o Igor Gomes, também deve colocar por ali o Gabriel Neves, né, que vem ganhando espaço, e aí no ataque pode ter aí Luciano e Caleri, ou seja, força máxima para essa partida novamente do São Paulo que vai com tudo para cima da equipe do Atlético Paranaense. Quem estreou, não deve começar ainda como titular também nessa partida, é o Juliano Galopo. São Paulo, a sexta-feira foi de anúncio da contratação do goleiro Felipe Alves, conhecido do Ceni. A reportagem é do Vladimir Bianchini. E sobre um goleiro, nós não temos dinheiro para contratar um goleiro. Essa é a verdade. Nós não temos. O que aconteceu do Galopo foi uma situação atípica. Nós estamos olhando alguns nomes, ver se é possível contratar alguém. Se for possível, nós vamos fazer, senão Thiago Couto continua jogando na ausência do Jandrei. Rogério Ceni até tentou despistar na coletiva após a vitória contra o América Mineiro nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. Mas Felipe Alves é o novo goleiro do São Paulo. O jogador que estava no Juventude já até treinou e tudo, por cerca de R$1 milhão até o final de 2023. Conhecido pela enorme habilidade com os pés, o goleiro de 34 anos ficou famoso por aplicar chapéus nos atacantes adversários, desde os tempos do Audax. Homem de confiança de Ceni no Fortaleza, Felipe vai assumir a vaga do lesionado Jandrei. Nos últimos 3 jogos, o jovem Thiago Couto foi o titular, mas teve atuações irregulares e sofreu com a desconfiança da torcida. Eu repito, ele tem 23, né? O Thiago tem, mas são poucos jogos jogados no profissional, é natural que você tenha nervosismo, 51 mil pessoas, acho que destacar também que os 2 jogos anteriores que ele fez foi com muitas modificações na zaga, eu acho que isso também atrapalha para um goleiro jovem que está entrando. Fico feliz pela defesa do pênalti, nos ajudou, e eu acho que pode trazer um pouco mais de confiança para ele, trazer um pouco mais dele acreditar, porque ele é um menino que joga mais do que ele mostrou nesses jogos. Felipe Alves chegará em uma hora importante. Na virada do segundo turno do Campeonato Brasileiro, o São Paulo quer deixar a 10ª posição, quebrar uma sequência de 4 empates e brigar pelos primeiros lugares. É isso. Rodrigo Bueno, Felipe Alves é uma solução ali de emergência, mas pode ser uma solução definitiva. Lembrando que o Rodrigo Bueno é São Paulino, né, pessoal? Isso é uma contratação mais do que de emergência, né? Isso aí é desespero. Eu sei que o Rogério gosta do Felipe, ainda mais com o trabalho com os pés, né? O Rogério Ceni já era assim como goleiro, um goleiro meio que líbero, e como técnico ele sempre teve essa preocupação. Para quem não sabe, na primeira passagem, o Rogério Ceni foi o cara que trouxe o Sidão para o São Paulo. Meu Deus. Ele pegou o Sidão muito pelo trabalho com os pés. E o São Paulino não tem uma lembrança positiva do Sidão, né? Em muitos momentos também faquejou ali embaixo das traves e tal. O Felipe é bom goleiro, mas tá muito tempo sem jogar, né? Tá sem ritmo de jogo, não estava sendo aproveitado. A fase dele, o momento dele não era para chegar agora no São Paulo. Tá chegando agora nessa situação meio caindo de paraquedas. Você estava lembrando, o nosso Felipe Silvani está lembrando aqui que o Felipe Alves e o Sidão, no Audax, disputaram posição. Então, para você ver, né? Então, ele é o novo Sidão do Rogério. Eu tô lembrando aqui que o Rogério foi importante, ele é goleiro na indicação do Sidão e talvez tenha sido um dos grandes erros do Rogério
na primeira passagem como técnico. Agora eu nem posso culpar muito o Rogério. O Rogério, por exemplo, não indicou o Galopo, né? Mas São Paulo fez uma engenharia com patrocinador, criptomoeda, trouxe o Galopo. Tá, o Rogério não vai negar, o jogador pode ser útil, ele vai aproveitar. Agora sim, eu acho que o São Paulo está perdendo tempo para contratar um grande goleiro. Mas agora já contratou e pensando até na Sul-Americana, né? Porque já consegue inscrever para a semana que vem enfrentar o Ceará. Ele que tem história no Fortaleza, aliás, os direitos são do Fortaleza, né? Agora, neste momento, contra o Thiago Couto, parece que ele vai ser titular, né? Essa é a sua impressão? Ou tem briga ainda? Eu acho que ele é titular. Porque e depois, com o Jandrei? O Jandrei reassume a posição? Jandrei reassume. A tendência é o Jandrei voltar no jogo de volta contra o América, dia 18, na Copa do Brasil. Um jogo que tem uma chance razoável de disputa de pênaltis. E o Jandrei foi muito bem na disputa de pênaltis contra o Palmeiras, quando eliminou o time alviverde no Allianz Parque. Então a tendência é o Jandrei ser o titular. Resta saber quando vai ser essa volta do Jandrei. E o Felipe assumir a condição de segundo goleiro. E o Thiago Couto, que entrou numa fogueira, né? E não mostrou muita segurança e estabilidade, embora apesar de ter defendido um pênalti. O São Paulo foi desesperado agora atrás do goleiro, porque se o Thiago Couto tivesse feito partidas maravilhosas, mostrado não seria segurança necessário. E tal, nem iam, talvez, contratar um outro goleiro. Só que eu tô falando aqui há tempos. Outros times do país têm goleiros de altíssimo nível. Alguns têm 2 goleiros de altíssimo nível. E o São Paulo não tem um goleiro que é unanimidade, que dá total segurança para sua torcida. E o goleiro é uma posição fundamental no futebol, é essencial. Então, se você tem que fazer um investimento a um tiro só, o São Paulo contratou mais um meia, né? Mais um jogador ali. E ainda tenta um zagueiro, também é outra necessidade. Mas o goleiro, São Paulo, há muito tempo, deveria ter contratado um goleiro top, um cara quase de nível de seleção, que é muito importante, ainda mais para quem teve o Rogério Ceni até outro dia no gol. Claro, né? E antes teve o Zete. O São Paulo deve ter algumas alterações. O Thiago Couto, ele pode ser o titular, mas o São Paulo vai apresentar nos próximos minutos o Felipe Alves, né? Novo contratado da equipe do São Paulo, goleiro que estava por empréstimo, pertence ao Fortaleza, estava por empréstimo ao Juventude, vai agora para o gol do São Paulo, ele que chega ali num caráter de urgência. O Rogério Ceni gosta muito do trabalho dele, já trabalhou no Fortaleza, é um novo reforço do São Paulo. O São Paulo ainda negocia por mais um reforço, Nahuel Bustos, que joga lá no futebol espanhol, pertence ao grupo City, se destacou no Talleres da Argentina e deve pintar no São Paulo em breve. Claro que o São Paulo busca a melhor maneira de fazer a contratação, mas Nahuel Bustos pode pintar mais um atacante, joga nos extremos, também vem jogando de segundo avançado ali na posição do Luciano também, então pode ser o novo contratado do São Paulo para a temporada, Pedro Marques. E o Rigoni tá indo embora, né, Chacon? Já pegou o avião, foi para a bela e paradisíaca Austin, lá nos Estados Unidos. É melhor que o Chacon também é São Paulino, tá, pessoal? Uma negociação que fechou em 21 milhões, um pouquinho mais de 21 milhões de reais para os cofres do São Paulo. O São Paulo recupera o dinheiro investido para o Rigoni, não vinha tendo um grande desempenho recentemente. Pedro. Boa. Bom, bora falar sobre Pedro Rocha, que agitou a sexta-feira de muito torcedor de clubes brasileiros, tudo porque às 8h09 da manhã ele postou uma foto no Instagram dele desembarcando em São Paulo. O Atlético Paranaense não tinha nada a ver com o São Paulo, o vínculo do Pedro Rocha com o Atlético Paranaense termina nesse domingo, mas ele já está liberado para procurar outros clubes. E o fato de estar na cidade de São Paulo fez com que muita gente imaginasse que ele havia chegado para assinar contrato e passar por exames médicos ou com o São Paulo, ou com o Palmeiras, ou com o Corinthians. Fui atrás dessa história, conversei com o Hamilton Bernard, que é o empresário dele. E o Hamilton disse que antes do anúncio do seu novo clube, há um processo super importante que está sendo resolvido no momento, que é o vínculo sendo rescindido com o Spartak Moscou. Há muito tempo, o Pedro Rocha é atleta do clube russo, desde que ele surge muito bem nas categorias de base e no time principal do Grêmio e é comprado por 11 milhões de euros. Acabou tendo algum destaque no futebol russo, mas passou a ser emprestado para clubes daqui, esteve no Flamengo, no Cruzeiro, e a partir daí quando começou-se no Grêmio esperava-se mais. Onde é que vai jogar o Pedro Rocha? Ele vai ficar em definitivo? Enfim, agora as duas partes, o Pedro Rocha e o Spartak Moscou, negociam os últimos detalhes da rescisão antecipada do contrato. O que pega nesse instante é o pagamento de verbas rescisórias. O clube russo vai precisar desembolsar uma grana e eles estão tentando chegar a um acordo. Assim que o Pedro Rocha estiver livre, sem mais contrato com esse clube, aí sim ele vai dar o próximo passo, que é de escolher o seu novo clube. O fato de estar em São Paulo significa que ele vai jogar em um clube paulista? Não necessariamente. O empresário dele, o Hamilton Bernard, trabalha em São Paulo, por isso o encontro na capital paulista. Mas o tricolor paulista é um dos interessados, embora não confirme de forma oficial a opção. Para atacantes de lado de campo segue aberta no São Paulo. Hoje a prioridade é o Nahuel Bustos.
Atacante argentino, revelado no Talleres, 24 anos de idade, tem vínculo com o Manchester City. Relação do presidente do São Paulo, Júlio Casares, com os representantes do grupo City é boa e pode a partir daí haver negócio. Caso Bustos não feche, Pedro Rocha seria uma segunda alternativa aos olhos dos dirigentes do tricolor interessantes. Tô de olho, assim que tiver qualquer novidade conto pra vocês, beleza? Bom. E aí, pessoal, como eu digo, o São Paulo não para e agora o nome da vez é Pedro Rocha, que está em São Paulo. Na verdade, o que eu tenho visto no Twitter com referência a informações de Pedro Rocha, que a ideia do São Paulo seria trazer tanto o Pedro Rocha quanto o Nahuel Bustos para o Rogério Ceni ter mais opções ali na frente. Pedro Rocha começou no Grêmio, parecendo que ia ser um baita jogador de explodir, acabou não vingando depois que foi para a Rússia, aí passou para o Atlético Paranaense, Flamengo, trabalhou com o Rogério Ceni no Flamengo e agora aí está tentando se desvincular do clube russo, e aí quem sabe pode pitar no São Paulo, mas entrar como opção, né? Mais uma opção ali de velocidade, algo que o Rogério Ceni não tem, mas o sonho de consumo é Nahuel Bustos. E diferente de Marcos Guilherme e Felipe Alves, que a oportunidade é muito maior deles irem para o São Paulo, o interesse é muito maior e é muito mais fácil de contratar esses jogadores, no caso de Nahuel Bustos vai virar uma novela, como foi a novela de Galopo. Não é tão simples, o grupo City também quer algo em troca. Então o São Paulo está tentando fazer uma opção de empréstimo com futura compra, como foi o caso do Caleri. Atingindo metas, o São Paulo vai lá e compra o jogador. Então vai aguardar novidades dos próximos capítulos. De acordo com o Jorge Nicola, né, o Casares tem boa relação com o grupo City, a negociação avança, mas avança de maneira gradual e lenta, não é que nem como foi com o Marcos Guilherme e Felipe Alves, que do dia da noite aí o São Paulo foi contratou o goleiro, que pode vir a estrear hoje. O Chacon apresenta uma formação, para mim é novidade ver o Reinaldo já voltando, mas seria bom no sentido que você resguardaria um pouco o Wellington para o jogo do meio de semana. E também tem a possibilidade de você trabalhar com 3 zagueiros. Aí colocou 2. Tem a possibilidade de você botar o Luizão aí no lugar de um dos 3 zagueiros, ou botar o Luizão e o Léo na esquerda, você resguardar o Wellington. Tem a opção também de você colocar o Rafinha na direita. O meio-campo, Pablo Maia no lugar do Neves, por exemplo. Agora, iniciar com o Galopo ainda acho difícil. E o ataque acho que é aquele mesmo, né? Luciano e Caleri. Se o Rogério Ceni quiser dar uma segurada, vai botar o Éder, né? Que delícia, mas é isso. São Paulo vai com o que tem de melhor, até porque não dá para ficar dando mole no brasileiro. O Rogério Ceni deixou claro que leva muito a sério e que a pontuação foi abaixo do esperado. O Rogério Ceni quer no mínimo 30 pontos, foi 26. Ele achou que não foi o suficiente, não foi o satisfatório. Eu tenho total razão, concordo plenamente, mas concordo também que São Paulo teve um desempenho muito melhor do que os 26 pontos. Só você lembrar do jogo contra o Palmeiras e contra o Corinthians, por exemplo, São Paulo contra o Palmeiras venceu até os 90 minutos, contra o Corinthians foi um massacre no primeiro tempo, o São Paulo perdeu um caminhão de gols e acabou empatado. Só dou exemplo desses 2 únicos jogos, por exemplo. Mas tem outros jogos, se você puxar na memória, que o São Paulo teve chance de obter os 3 pontos e acabou empatando. Então é isso, pessoal. São Paulo não para, o São Paulo joga hoje contra o Atlético Paranaense, jogo duríssimo, na Arena Baixada, campo sintético. Então parece ser um outro esporte, principalmente quando o São Paulo joga nesse tipo de campo. Arena da Baixada, no Allianz, muda muito. E vamos ver como é que o São Paulo vai se comportar, até porque o Atlético Paranaense vem bem, é o time enjoado, deve vir com força máxima. Deveremos ver Pablo e Vitor Bueno. Tomara que não tomemos gol de nenhum dos dois, porque vai ser doloroso demais. Mas é isso. E aí, o que você acha? Qual vai ser o placar para o jogo de hoje? Deixa nos comentários. Eu aceito o empate, por incrível que pareça. Você vai falar, Marcelo, mas é o 5º empate. Mas, bem, pela sequência de jogos que o São Paulo tem, depois vem Flamengo e companhia, acho que o importante é pontuar de momento, sabendo das dificuldades, das limitações do elenco, e principalmente das limitações que o departamento médico impõe ao elenco, e de que tem diversos jogadores ainda se recuperando, e jogadores que estão voltando, mas você tem que fazer uma volta gradual, senão tu estoura o cara de novo. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Azorra do canal Azorra SPFC. Se você quer pegar as últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixar aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, um ótimo domingo a todos, um ótimo jogo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.